Olá, patriotas. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos passar aqui sobre atualizações do quadro de saúde do Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo acaba de publicar, então, nas suas redes sociais que amanhã, dia 22, ele estará realizando mais uma cirurgia, onde ele vai precisar levar uma anestesia geral e, devido a isso, vai ser entubado novamente. A cirurgia está prevista para amanhã, dia 22/1, às 15 horas, e o doutor Marcelo pede aí, então, que vocês permaneçam em orações para que essa cirurgia amanhã seja um sucesso, que tudo ocorra bem, e em breve o doutor Marcelo vai estar aí recuperado, cheio de saúde, aqui com a gente, retornando para as suas lives. Pessoal, temos muitos assuntos para falar nessa live. Vamos falar agora de Nicolas, da sua caminhada, vamos falar das visitas que Carlos Bolsonaro e Michele Bolsonaro fizeram a Bolsonaro na Papudinha. Vamos falar de Tarcísio, falar das declarações de Silas Malafaia. E, por último, vamos falar aí de um ex-ministro de Bolsonaro que desfilia do PL. Primeiro, vamos iniciar que a a PRF diz que Nicolas não avisou sobre a caminhada e que há risco. Pessoal, sabemos muito bem quem é que manda aí na PRF. É, por que que a PRF quer acabar com essa caminhada? Quem é que manda aí na PRF? Eu dei uma pesquisada hoje. O atual chefe da PRF, ele se chama Antônio Fernandes e ele foi nomeado aí pelo o ex-ministro de Justiça Lewandowski. Então é meio suspeito aqui a PRF dar essa declaração que Nicolas não avisou. Eu acho que eles estão vendo aí a população aderindo à caminhada, já tem muita gente aí junto com o Nicolas na caminhada pelo povo, e o Nicolas diz que o nome da caminhada é Acorda Brasil, e ele pede aí então a libertação de Jair Bolsonaro, a libertação dos presos políticos do 8 de janeiro. Então, essa declaração da PRF aqui, ela é meia suspeita. Quem é que manda na PRF, pessoal? É o Nove Dedos, né? Então, acho que tem um dos dedos dos nove dedos aqui nessa decisão da PRF. Agora vamos vir aqui, que Michele e Carlos visitam Bolsonaro hoje, depois de uma semana aí na Papudinha, eles visitam então Bolsonaro aqui hoje. Vamos ver quais são as declarações. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o ex-vereador pelo Rio, Carlos Bolsonaro, visitaram hoje Jair Bolsonaro na Papudinha, para onde ele foi transferido na última semana. O repórter Pedro Teixeira está lá no local e tem mais informações sobre essa visita, sobre o clima por lá. Boa tarde, Pedro, bem-vindo. Tudo bem, Débora, Yuri? Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. As visitas aconteceram no fim da manhã e também no início da tarde desta quarta-feira. O horário de visitas aqui no Complexo Penitenciário da Papuda é um pouco maior do que o que acontecia lá na Superintendência da Polícia Federal, muito por conta das limitações da Superintendência da PF aqui no Distrito Federal. Logo depois da visita, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, fez uma publicação nas redes sociais, criticando ali a condição enfrentada pelo ex-presidente. Ele, inclusive, citou o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, e também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também estão presos aqui no Complexo Penitenciário da Papuda, na Papudinha. Além das visitas, o ex-presidente segue ali tentando fazer movimentos, já pensando nas eleições deste ano. Ele iria receber o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, amanhã aqui no Complexo Penitenciário da Papuda, mas a visita foi adiada, segundo o governador de São Paulo. O Estado publicou uma nota ali dizendo que, por questões de agenda, esta visita teve que ser adiada. Tem um mal-entendido ali, tem um incômodo com relação ao adiamento desta visita por parte de integrantes mais próximos ali do núcleo bolsonarista. Há também uma sensação ali de que o Tarcísio
possa estar tentando estender um movimento em favor da sua candidatura para a disputa das eleições presidenciais deste ano. Além disso, as visitas que também já foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que devem acontecer nos próximos dias. Ele deve receber o Diego Dourado, o irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, no dia 28/1, e o ex-presidente também vai receber a visita do Bruno Scheid no próximo dia 29. A defesa segue aguardando uma autorização de visita do senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado, também para projetar os próximos passos da disputa das eleições presidenciais. O senador, que anunciou que não vai disputar o governo do Rio Grande do Norte neste ano, deve se dedicar a organizar as campanhas, em especial na região nordeste do país, tanto do Flávio Bolsonaro como também dos políticos que vão representar a ala bolsonarista na disputa das eleições no nordeste do país. As visitas vão acontecer, evidentemente, nos próximos dias, já pensando nas eleições deste ano. O ex-presidente tem manifestado o desejo de participar desta articulação, mesmo preso aqui no complexo penitenciário da Papuda. Hoje foram visitas familiares, ele recebeu o vereador Carlos Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Volto com vocês. Aí, então, e após essa visita, Carlos Bolsonaro ele publica aí uma nota e diz: saindo agora do complexo penitenciário Papuda, e é inacreditável ver o estado dos ministros de Justiça Anderson Torres e de Silvinei Vasquez, e do meu pai, preso em um complexo penitenciário que abriga criminosos de alta periculosidade. Fico imaginando o que se passa na mente desses inocentes condenados à revelia da lei, submetidos a uma situação como essa. É humanamente impossível aceitar isso como normal, algo que nem a lógica mais básica permitiria. E logo após, pessoal, essa visita de Carlos Bolsonaro, ele volta ali, né, para a caminhada junto com o Nicolas, pedindo aí a libertação de Bolsonaro e pedindo também a libertação dos presos políticos do 8 de janeiro. Agora vamos aqui para uma das nossas pautas da live, que a declaração de Flávio motivou o adiamento da visita de Tarcísio, segundo fontes. O adiamento da visita do governador de São Paulo, Tarcísio, a Jair Bolsonaro, teve motivação oficial ligada a compromissos na agenda de Estado, mas nos bastidores envolve disputas no campo da direita sobre as eleições presidenciais de 2026. Declaração de Flávio Bolsonaro à CNN ontem, na terça-feira, foi considerada um fator determinante para a decisão de Tarcísio de não ir a Brasília neste momento. A CNN, o senador, afirmou que o Bolsonaro pretendia receber o governador para reforçar a cobrança por apoio explícito à sua candidatura ao Planalto e às estratégicas nacional do grupo político. Flávio Bolsonaro diz: primeiro, acredito que ele, no caso Tarcísio, queira visitar o amigo Jair Bolsonaro, gosta muito de Bolsonaro e sempre pergunta como ele está. Inclusive, pessoal, ontem, quando o Moraes ele autorizou aí a visita de Tarcísio ao Bolsonaro, Tarcísio ele afirmou que iria visitar o amigo, um grande amigo. Ontem eu li essa nota aqui para vocês. E o Flávio volta aqui a afirmar que o Tarcísio é muito amigo de Bolsonaro. Em segundo, para ouvir da boca de Bolsonaro que ele está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional para a derrota do PT. E aí, Flávio diz aqui, à CNN, que a visita seria, então, para Bolsonaro pedir a Tarcísio para ele focar, então, nessa... O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai dizer a Tarcísio de Freitas que ele deve focar na reeleição aqui em São Paulo. Igor Damasceno tem as informações, então, é isso mesmo, Igor?
Olá, é exatamente isso. Olha, oficialmente a assessoria do governador Tarcísio de Freitas disse que ele não poderia comparecer amanhã de manhã no complexo penitenciário da Papuda para se encontrar com Bolsonaro devido à incompatibilidade de agenda, outros compromissos previamente marcados, e que posteriormente Tarcísio iria entrar em contato com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes para marcar uma nova data de visita ao ex-presidente. Agora, nos bastidores, o que se fala é que esse recuo do governador de São Paulo foi devido a uma conversa acalorada que ele teve com o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, inclusive apoiado por Jair Bolsonaro. Nesta conversa, segundo o bastidor, segundo os interlocutores, Flávio Bolsonaro disse que chegaria a apoiar outro candidato ao governo de São Paulo, e não Tarcísio de Freitas. O governador, então, manteve esse certo distanciamento e deve permanecer assim nos próximos dias até que essa situação seja controlada. Nos bastidores, o que se fala é que Tarcísio de Freitas deve, de fato, se afastar aos poucos do bolsonarismo por causa dessa discussão com Flávio Bolsonaro. Agora, Flávio Bolsonaro disse que, na verdade, o ex-presidente, o pai dele, quer entregar um recado a Tarcísio, que Tarcísio realmente dispute o governo de São Paulo e que apoie com mais ênfase Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. A ideia é realmente que eles passem o ar de que a direita não está rachada e que isso não dê força, né? Que esses rumores de racha na direita não dê força ao presidente Lula. Seria, então, uma estratégia política e, com isso, ganhar no principal colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo, e ainda voltar com a família Bolsonaro à presidência da República. É difícil isso acontecer por agora, segundo disseram os interlocutores, justamente por causa dessa discussão entre Flávio e Tarcísio. Até o momento, não se sabe quando o governador de São Paulo vai, de fato, visitar Bolsonaro no complexo penitenciário da Papuda. Voltamos ao estúdio. E aí, pessoal, Flávio, ele foi procurado pela CNN e ele disse que somente o Tarcísio pode falar o que motivou esse adiamento, esse cancelamento da visita a Jair Bolsonaro. Eu acredito, pessoal, que houve alguma coisa aí, não sei se Tarcísio foi ameaçado, não sei se Tarcísio ele fechou algum acordo com o Centrão, mas que de fato ele havia confirmado aí uma visita a Bolsonaro e em cima da hora ele cancela. E aí o Melo Araújo ele diz que foi um equívoco Tarcísio cancelar essa visita a Jair Bolsonaro. Venceslau segue conosco com mais apuração que ele já nos traz, Débora. Pedro, conta pra gente como é que repercutiu toda essa situação entre os bolsonaristas, em especial os bolsonaristas que têm base, atuam na política aqui de São Paulo. Os bolsonaristas ficaram surpresos e muitos deles irritados com essa decisão do governador de adiar, alguns falaram em cancelar, mas o governador fala em adiar essa visita que seria feita depois de um convite do próprio Jair Bolsonaro. A maioria dos bolsonaristas evita entrar em rota de colisão aberta com o chefe do executivo paulista. Mas existe um deles que é muito leal a Jair Bolsonaro, muito próximo da família, que, aliás, está no cargo onde está porque foi indicado por Jair Bolsonaro, que é esse aí que está na tela, Ricardo Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, aliás, cotado, inclusive, para disputar o Senado aqui pelo estado de São Paulo. Ele disse o seguinte, que considerou, entre aspas, um equívoco do governador ter adiado esse encontro, que é um privilégio para qualquer político de direita ser convidado pelo ex-presidente da República para visitá-lo e que qualquer político de direita gostaria de ter esse privilégio, gostaria de ter essa possibilidade de visitar o ex-presidente da República. Outros bolsonaristas com os quais eu conversei foram na mesma linha e disseram que Tarcísio Gomes de Freitas está devendo uma sinalização mais concreta, mais direta, de que vai, de fato, se engajar na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, que ele estaria atuando muito mais preocupado com o seu próprio projeto do que com o projeto do grupo. Esses bolsonaristas ainda dizem, e quando você observa as redes sociais do Tarcísio, do entorno do Tarcísio, não há muitas menções, por exemplo, à situação de Jair Bolsonaro. E que o próprio governador
não tem mencionado muito a situação do ex-presidente, nem tem tratado desse tema como deveria tratar, ou seja, criticando a prisão de Jair Bolsonaro, defendendo de forma mais enfática a prisão domiciliar. É uma situação que já se arrasta há algum tempo. Não há previsão ainda. Pessoal, eu acabei de comentar com vocês que Tarcísio ele poderia ter fechado algum acordo ali com o Centrão, e olha só a reportagem que acaba de sair, que o movimento político de Tarcísio anima partidos de Centrão. Vamos assistir. Matheus Teixeira, os recentes movimentos políticos de Tarcísio de Freitas têm animado os partidos do centro. Eles acreditam que Tarcísio de Freitas pode ir para as cabeças, como se diz na política de São Paulo, sem o apoio de Jair Bolsonaro. Não seria um suicídio político? Uribe, a gente sabe que desde antes do anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro, a CNN noticiou amplamente, outros jornais também, que apesar de não dizer publicamente a vontade de ser candidato a presidente, Tarcísio de Freitas, nos bastidores, nunca escondeu o desejo de assumir o Palácio do Planalto. Depois do anúncio de que Jair Bolsonaro vai apoiar o filho, Flávio Bolsonaro, ele vem dando sinais trocados. Aquela primeira entrevista logo após o anúncio, antes disso, ele falava um pouco mais em unir a direita, ele passou a falar, então, que a direita podia andar fragmentada caso fosse Flávio, apesar disso, disse que apoiaria o filho do ex-presidente. Agora, na última semana, a esposa de Tarcísio de Freitas postou que o Brasil precisava de um novo CEO e que o CEO seria o seu marido, e Tarcísio curtiu aquela publicação, ou seja, não tem um sinal mais claro de que ele deseja ser o CEO do Brasil, o termo usado, ou o presidente, e agora esse adiamento, como tu mesmo disse, Uribe, está mais para um cancelamento do que para um adiamento desse encontro, animou ainda mais esses partidos de centro que acreditam que há espaço para uma candidatura de terceira via contra o bolsonarismo e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tarcísio de Freitas, portanto, diz em algumas entrevistas que vai apoiar Flávio Bolsonaro, mas tem dado esses sinais trocados que, como disse a Isabel um pouco mais cedo aqui, na política tem um simbolismo muito grande. E os partidos de centro, então, que são entusiastas da candidatura dele, viram nesses sinais um gesto. Olha, continuem com... Chegou a Botipromo. São mais de 300 produtos com até 50% de desconto. Esse plano de me lançar presidente, que eu ainda não descartei totalmente. E os partidos têm feito, então, nos bastidores, essa pressão para que ele, de fato, embarque numa candidatura presidencial, independentemente de Flávio Bolsonaro ser ou não o candidato. Mas é um cálculo político um tanto delicado para Tarcísio fazer. Primeiro, porque ele nunca tinha concorrido a nenhum cargo eletivo e se elegeu governador do maior estado do país, tão somente por causa do apoio de Jair Bolsonaro. Agora, ele cresceu, fez um governo que está bem avaliado por pesquisas, sonha em ser presidente, mas poderia também ser um suicídio. Será que teria, de fato, espaço para uma terceira via? É isso que ele tem calculado nos bastidores. O que ele também tem calculado? Se eu me reeleger governador agora, isso que dizem aliados dele, o que acontecerá em 2030? Se Flávio for o candidato, de fato, neste ano, sozinho da direita, ele deve ir para o segundo turno, e pode até perder para o presidente Lula, pode ganhar, o que seria melhor ainda para o campo da direita, mas se ele perder com uma ampla votação de 48%, 47%, ele se reafirmaria como o grande líder da oposição e, portanto, a direita vê que o futuro não tão distante não teria como a gente prever uma política brasileira pela... Aí, então, o motivo do porquê que Tarcísio cancelou a visita ali, então, a Jair Bolsonaro. Ao que tudo indica, ele também quer vir como um possível candidato aí à presidência, concorrendo junto com o Flávio. E Silas Malafaia, pessoal, diz que é uma afronta Flávio ter arrancado de Bolsonaro, que está ali debilitado a sua saúde crítica, uma carta de indicação à presidência. Vamos assistir essa entrevista do Silas. Deixa eu dizer uma coisa para você, assim, com muito respeito. Primeiro, eu achei uma afronta um pai debilitado emocionalmente, o filho vai lá, sozinho, arranca dele, ó, eu sou o candidato. Depois, o pai, para ser operado,
numa crise, o filho vai lá e faz o pai escrever uma coisa. Tá vendo como é que eu sou candidato? Isso, para mim, é um amadorismo político de alto grau. Eu sou psicólogo, eu sei o que é uma pessoa debilitada emocionalmente, uma pessoa fragilizada. E olha que coisa interessante. A Michelle vai um dia antes e Bolsonaro não fala nada. Um dia depois vai o Flávio e vem com essa notícia. Quer dizer que nem a mulher do cara que é política, não é simplesmente a esposa de um presidente, porque a Michelle tem capilaridade hoje política, vocês mostraram aí na pesquisa. Então, como é que um dia antes o presidente está com a esposa e não fala nada? Um dia depois o presidente está com o filho diz, eu sou o candidato. Ele não reuniu nem o PL para falar isso, ele não reuniu nem esses partidos, então eu acho isso um amadorismo incrível, se aproveitando de um momento de debilidade emocional, não mental, mas emocional de Bolsonaro. Uma pessoa fragilizada emocionalmente não é brincadeira, é uma coisa muito séria. E é ele e o Bolsonaro. O Bolsonaro discutiu com quem? O Bolsonaro falou para quem? Ele conversou com quem? E outra, para mim, viu? Eu não falei nada com o Tarcísio, mas para mim, a rejeição agora do Tarcísio e a Bolsonaro é a maneira não política que o Flávio fez. Se o Tarcísio for lá, ele vai ouvir que ele é muito importante para a minha eleição. Isso é um amadorismo político tão grande que, ao invés de ajudar, atrapalha. O Flávio está mostrando um amadorismo político. Então, como é que ele vai dizer para um cara que é governador e que tem capilaridade e que ele quer até conquistar? Não, se ele for lá falar com meu pai, ele vai ouvir do meu pai que eu sou candidato. E, na minha visão, Tarcísio falou, não vou agora, vou deixar passar. E Silas também diz, pessoal, que ele não vê Flávio Bolsonaro como musculatura para uma presidência e que ele apoia aí uma chapa presidencial de Tarcísio e Política. Michele. Se você fizer com paixão igual a futebol, você vai agir por emoção e vai errar terrivelmente. Política se faz com inteligência. Eu tenho dito o seguinte, Ratinho, Zema, Caiado, Flávio Bolsonaro, todos eles têm competência para ser presidente da República. Mas a questão não é ter a competência para ser presidente da República. A questão é quem pode vencer essa corja que está destruindo o país. E, para mim, quem tem capilaridade, porque governa um grande Estado, que é o Tarcísio, a Michele, que é a esposa de Bolsonaro, vai ter a direita, vão ter as mulheres, os evangélicos, ele é filha de nordestino. Então, qual é a questão? A direita pura não ganha eleição. Para se ganhar essa eleição de Lula, tem que juntar centro e direita. Se não juntar centro e direita, ninguém vai ganhar a eleição. Então, o Tarcísio, ele engloba mais isso do que o Flávio. Eu não tenho nada pessoal contra o Flávio, eu sou amigo deles. Mas eu aprendi que a verdade, ela tem que ser absoluta. Eu não vejo o Flávio com musculatura para derrotar Lula. Você quer ver um dado interessante? Quando o Flávio começou, e veio com a palavra do pai dele, que ele era o candidato, o Flávio já deve ter gravado aí uns 8 ou 10 vídeos botando para quebrar em cima de Lula. Eu não vi uma resposta de Lula. Eu não vi ninguém do PT falar nada contra ele. Essa turma é muito estratégica. Eles estão esperando. Pessoal, diante de Tarcísio ter cancelado essa visita a Bolsonaro e o Centrão e ali está animado com essa possível candidatura de Tarcísio e das declarações de Silas Malafaia, vocês acham que eles estão traindo ou não Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro ele está passando aí por um momento crítico. Ele indicou o seu filho aí, Flávio Bolsonaro, para vir concorrendo à presidência, então penso que Silas Malafaia e Tarcísio estão traindo Bolsonaro nesse momento que ele mais precisa aí do apoio dos dois. Coloca aqui nos comentários se vocês acham que o Tarcísio e que Silas Malafaia são traidores de Jair Bolsonaro. O que vocês acham? Agora, em contrapartida, Flávio Bolsonaro ele comenta aí da desistência de Rogério Marinho de vir aí a candidato do governo do Rio Grande do Sul para poder apoiar a sua candidatura. Fala, pessoal do Rio Grande do Norte, Flávio Bolsonaro aqui. Eu quero dar os parabéns a vocês, porque o Rio Grande do Norte entregou ao país um dos principais quadros da política, um dos mais preparados, competentes, que é o meu amigo Rogério Marinho. Eu sei que vocês estão aí com o coração um pouco apertado pela decisão que ele tomou, mas tenho a consciência, a certeza que ele está fazendo a escolha pelo Brasil, porque nós vamos resgatar juntos a partir de 2020. Está aí, ao contrário de Tarcísio e ao contrário de Silas, o Rogério Marinho, ele sim é amigo de Bolsonaro, inclusive Bolsonaro fez um pedido ontem a Moraes para poder receber a visita dele, e ele é amigo
de Jair Bolsonaro, ao contrário de Silas e de Tarcísio, que são traidores no momento que Bolsonaro mais precisa. Pessoal, vocês irão agora, já estamos até atrasados, para uma live lá no canal do Dr. Marcelo, Apoia a Direita, que o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, ele vai fazer uma delação premiada, inclusive o seu advogado já deixa o seu caso, porque não concorda com essa delação.